Vamos agora para a avaliação secundária. Nós já vimos a avaliação primária e agora nós temos a avaliação secundária. A avaliação secundária é o tratamento dado à vítima consciente. O socorrista deve observar se existem ferimentos na cabeça, tórax ou no abdômen, queimaduras, fratura no braço e pernas e ainda se há suspeita de lesão na coluna. Ferimentos na cabeça pode deixar a vítima agitada, nervosa, às vezes inquieta, ou o inverso, deprimida, sonolenta e também pode levar ao coma profundo. O que não se pode fazer neste caso é movimentos do pescoço, elevação da cabeça e pernas, para não causar pressão craniana e nunca retire o capacete. No caso de acidente com motociclista, nunca retire o capacete. Ao socorrer, mantenha a cabeça mais alta que o corpo. Coloque sobre o ferimento gases ou pano limpo. Pressione levemente para estancar a hemorragia. Se a vítima apresentar estilhaço de vidro nos olhos, não tente retirar os estilhaços, nem pingar colírio ou lavar os olhos. Cubra-os com pano limpo e leve a vítima para o hospital. Tórax. Ferimentos abertos no tórax devem ser cobertos com gases ou pano limpo, para evitar a entrada de ar nos pulmões. No caso de objetos cravados no tórax, não remova o objeto. Cubra o ferimento com pano limpo sem forçar. Não coloque a vítima deitada. Abdômen. O que fazer? No caso de ferimentos abertos no abdômen, não tente recolocar na cavidade os órgãos expostos. Mantenha-os no lugar, cobrindo-os com compressa úmida, não ingerindo líquidos. Hemorragias. Hemorragia é o rompimento do vaso sanguíneo. As principais artérias do corpo humano são temporal, carótida, radial, femoral e tibiais. Na hemorragia arterial, o sangue sai vermelho, vivo e em jato. Na hemorragia venosa, o sangramento é contínuo e vermelho escuro. Na hemorragia capilar, o sangramento é fino e contínuo. O que fazer? Para evitar doenças infectocontagiosas, mantenha em seu veículo o estojo de primeiros socorros, contendo luvas descartáveis, máscara de respiração boca a boca, tesoura, esparadrapo, gases, entre outros. Para conter hemorragia, faça compreensão no local de sangramento utilizando gases ou panos limpos. Não troque a gases ou pano para permitir a coagulação do sangue. Se não der resultado, faça a elevação do membro e aplique compressão digital em uma artéria antes do local de sangramento. Nunca faça garrote ou tuniquete. Não tente retirar corpos estranhos dos ferimentos. Então, nunca faça tuniquete. O tuniquete, gente, é muito comum, por exemplo, para a vovó, né? As vovós, principalmente no interior, elas achavam que isso ia resolver a vida da pessoa. E realmente resolvia, assim, entre aspas. Só que chegaram à conclusão que o tuniquete mata. O tuniquete mata. Por que acontece? O tuniquete é uma madeira, um pedaço de pau, com um pano. Aí o que eles fazem? Eles pegam esse pau e vai torcendo. Eles vão torcendo e vai só parando. Vamos supor, eu tenho um sangramento aqui no braço. Aí faz o tuniquete aqui, ó. Pega, aperta aqui, aperta. Aí o sangue não vem para cá mais, aí não vai ter hemorragia. Entenderam? Mas o que estava acontecendo? Fazendo isso, a pessoa ia para o hospital, chegava lá, tinha que arrancar o braço, porque não tinha circulação de sangue no braço. Parava a hemorragia, mas em compensação a circulação de sangue também parava. Então, amarrava aqui, fazia um tuniquete, chegava no hospital, tinha que arrancar o braço da pessoa. Então, hoje em dia é proibido usar o tuniquete. Vai estancar a hemorragia, mas nunca apertar com o tuniquete para não ter o sangramento, porque isso vai parar a circulação e você vai perder o braço. Hemorragia interna. Na hemorragia interna, os sintomas são inchaço, pele escura e áspera, lábios pálidos, suor excessivo, agitação e pulso fraco. Coloque compressa fria no local, controle o estado de choque e providencie o transporte imediato. Nunca dê líquido para uma vítima com suspeita de hemorragia interna. Hemorragia nasal, epistase.
Este tipo de hemorragia ocorre após o rompimento de vasos sanguíneos do nariz. Em acidentes, pode indicar traumatismo craniano. É aconselhável que não se tampe as narinas e procure auxílio profissional urgente. Hemorragia pulmonar, hemoptise. Na hemorragia dos pulmões, o sangue é vermelho vivo saindo pela boca após acesso de tosse. Deite a vítima em posição de repouso, com a cabeça voltada para o lado de onde provém o sangramento. Não deixe a vítima falar, mantenha calma e procure um médico imediatamente. Hemorragia estomacal. Se a hemorragia for no estômago, o sangue sai escuro após o vômito. Coloque na região atingida gelo e compressa fria. Providencie o transporte imediatamente. Amputação dos membros. Quando ocorrer amputação de membros, para controlar o sangramento, faça uma suave pressão no ferimento com um tecido limpo. Embrulhe a parte do corpo amputada em tecido limpo, ponha em um saco plástico e coloque sobre o gelo ou mantenha na temperatura mais fria possível. A vítima e parte do corpo devem ser levadas ao hospital imediatamente. O que não fazer? Nunca lave a parte amputada. Não deixe a parte amputada em contato direto com gelo e álcool. Não envolva em tecido úmido. Tem gente que acha que tem que, vamos supor, cortou o dedo aqui, aí acha que tem que colocar o dedo dentro do gelo. Não é dentro do gelo, não, é fora do gelo. É em contato com o gelo, mas não é dentro não, porque quando você põe dentro, você mata o dedo que você ia colocar no lugar, você mata ele, ok? Você queima ele, então você vai colocar em contato com o gelo, mas não é dentro do saco de gelo não. Queimaduras. As queimaduras são lesões provocadas pelo calor, eletricidade, produto químico e produtos radioativos. A gravidade da queimadura é determinada pela extensão da área atingida. Primeiro grau, superficial, atinge as camadas superficiais da pele, caracterizadas pelos avermelhões sem bolhas, inchaço moderado e dor. Segundo grau, parcial, atinge todas as camadas da pele. O local se apresenta com aspecto úmido, com formato de bolhas, inchaço e dor intensa. Terceiro grau, total, são queimaduras graves e atinge toda a camada da pele. Tecidos gordurosos e músculos podem chegar até os ossos. Se a vítima estiver em chamas, cobri-la com cobertor para eliminar o monóxido de oxigênio, pois o mesmo alimenta o fogo. Retire as roupas que não estejam aderidas à pele da vítima. Elas normalmente retêm o calor. Remova da parte atingida tudo que possa apertar a vítima, como anéis, sapatos e relógios. A pele queimada logo incha, ficando difícil para retirar qualquer objeto. Não passe nada sobre a queimadura, somente água fria para aliviar a dor. Se a queimadura for o produto químico, seque com panos limpos. Se possível, leve uma amostra para o hospital. Para não contaminar outras áreas, lavar com bastante água corrente e retirar as roupas umedecidas da vítima. Se o produto atingir os olhos, o procedimento também será lavar com bastante água limpa corrente ou soro fisiológico e encaminhar a vítima para o hospital. Pequenas queimaduras, menos de 10% da área corporal atingida. Grandes queimaduras, mais de 10% das áreas corporal atingidas. Bandagem. O emprego da bandagem tem como objetivo imobilizar ou conter uma parte do corpo temporariamente, seguindo os cuidados abaixo. Letra A. A parte do corpo deverá estar limpa. Letra B. Os músculos deverão estar relaxados. Letra C. A imobilização deverá ser da extremidade para o centro. Exemplo, comece nas mãos e termine nos braços, ou da parte inferior, comece pelos pés. Em caso de ferimentos, comece da esquerda para a direita. Fios elétricos caídos. Se o acidente envolver fios elétricos caídos, oriente o passageiro a aguardar dentro do veículo até a chegada do resgate. As pessoas próximas deverão ser alertadas a não tocar no veículo, pois poderão agir como fio terra. Então, se um fio cai sobre o veículo está
isolado. Por quê? Por causa dos pneus, do volante, da poltrona. Então ele está isolado. Se uma pessoa está lá dentro do carro e o carro está eletrocutado, ela não vai atingir ela, porque ela está isolada. Porém, se ela pega numa maçaneta, se ela pega no rádio, se ela pega em alguma coisa, metal, ferro, alguma coisa que venha dar o fio terra, né? No caso, ele passa a ter o neutro, aí ele vai ser eletrocutado. Então, caiu o fio sobre o carro, fica quietinho lá dentro, não mexe em nada, não saia do carro e não deixe também ninguém aproximar e tentar abrir o carro, que se alguém for lá e tentar abrir para tirar a pessoa, ela vai morrer eletrocutada também. Então, deixa quieto, fica lá dentro, chama logo a emergência, rápido, para desligar a energia. Porque caso contrário, se ele tocar em alguma coisa lá, ele vai morrer eletrocutado. Se ele ficar quietinho lá no banco lá, tá de boa, fica vivo. Porque o carro é isolante, o pneu é exatamente para isolar. Veículos capotados ou de lado. Se for necessário retirar as vítimas, não suba no veículo e entre pela janela traseira, ficando o mais próximo possível do solo. Cuidado com incêndios de impacto, cujo líquido do tanque de combustível envolve o veículo. Neste caso, cubra o combustível com areia, terra ou cal, fazendo com que ele não se inflame. Fraturas. Nos casos de fratura, expostas ou fechadas, os primeiros socorros consistem em imobilizar a parte fraturada, utilizando talas rígidas, jornais ou revistas. Faça a bandagem começando da extremidade para o centro, ou seja, da mão para o braço, e nos membros inferiores comece pelos pés. Nunca tente colocar os membros fraturados no local. Fratura fechada. Deixe a parte afetada na posição normal. Coloque talas para sustentar a parte atingida. Fratura exposta. Não tente recolocar o osso no lugar. Cubra o ferimento com pano limpo e faça talas para sustentar a parte atingida. A tala rígida pode ser de madeira, régua, revistas e jornais, dobrados, e não pode imobilizar as juntas e nos pontos suspeitos de fratura. Fratura na coluna vertebral. Fratura da coluna vertebral pode causar o rompimento da medula. Assim, o procedimento de emergência é o mais delicado e, em caso de mau atendimento, pode provocar sequelas permanentes e graves à vítima. Evite movimentar ou mexer com a vítima se tem suspeita de fratura das vértebras. Os sintomas são dor intensa, perda do movimento, perda da sensibilidade ou formigamento dos membros. Acidente com motociclistas. Não podemos retirar o capacete de um motociclista. A retirada do capacete pode movimentar a cabeça e agravar lesões existentes no pescoço ou mesmo no crânio. O que mais ocorre nos acidentes são entorses e contusões. Entorses e contusões. No caso de entorse, colocar gelo no local. Contusão é quando o músculo é comprimido contra o osso, ficando a parte atingida vermelha ou arroxeada, inchaço. Deixe em repouso a parte contundida, aplicando compressa fria. Mobilidade e sensibilidade do corpo. Quando uma pessoa encontra dificuldade para realizar movimentos, constata-se uma paralisia. Neste caso, teste a mobilidade, pedindo para a vítima movimentar um dos membros. Teste também a sensibilidade, tocando ou beliscando a parte a ser examinada. A incapacidade de mover pernas e braços logo após o acidente pode indicar lesão na coluna em nível cervical. Se as pernas não se movem, a lesão é de nível lombar. Neste caso, muito cuidado ao prestar socorro. Só toque ou transporte a vítima se ela estiver correndo risco de morte, como em caso de hemorragia interna, perigo de explosão, incêndio e etc. O trabalho de remoção só deve ser realizado por pessoal especializado e com equipamentos apropriados. Em alguns casos, pode ser necessário mover as vítimas, como por exemplo, quando o local for perigoso, quando houver perigo de fogo ou explosão, quando houver acidente com veículos transportando produtos perigosos, cinto de segurança dificultando a respiração, suspeita de infarto, entre outros. Quando numa emergência este transporte tiver que ser realizado por você, lembre-se que uma manipulação mal feita pode causar sérios problemas à vítima, principalmente se houver fratura na coluna, bacia, tórax ou no crânio. Improvisando uma maca.
Abotoe 2 camisas ou um paletó em 2 varas resistentes, ou enrolando o cobertor dobrado em 3 voltas de tubos de ferro, ou ainda usando uma tábua larga. Na falta de outros recursos, utilize uma porta ou mesmo o banco traseiro do veículo. Nunca use material flexível. Ajudado por 3 ou mais pessoas, proceda da seguinte forma: a primeira pessoa segura a cabeça, a segunda o dorso, a terceira as nádegas e a coxa, e a quarta as pernas e os pés. Todos marcando o passo lentamente, em um só tempo. Levantam a vítima e a colocam sobre a maca, tomando os cuidados para não dobrar a coluna cervical, a fim de evitar o agravamento das lesões. Prestar socorro é um dever de todos e um ato de solidariedade humana. As coisas que você tem que lembrar dos primeiros socorros. Lembre-se apenas do que você não pode fazer. Põe um asterisco aí, que essas 4 coisas aí te cobram na sua prova. Olha aí, não movimentar a vítima. Não faça torniquete ou garrote. Eu expliquei para vocês o que é torniquete, não é verdade? Não tire o capacete de um motociclista. E não dê líquido para as vítimas ingerir. Essas coisas aí são as que mais caem na prova. Exatamente a que você não pode fazer.